Então o versículo 11 diz assim: e ele designou, essa palavra designou é a palavra grega edoquém, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Bom, a palavra designou, neste texto, significa que Jesus Jesus deu à sua igreja alguns homens para exercerem algumas funções específicas nela. A ideia do texto, do grego, é que Jesus deu estes homens como quem dá um dom, como quem dá um presente à igreja por meio destes homens. Então, ele entrega estes homens, uns apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres, à sua igreja, para que por meio destes homens a igreja possa crescer. Nós vamos ver isso. Mas eu quero destacar duas coisas rapidamente neste versículo 11, que está escrito, que muitas vezes talvez a gente não perceba. Dois ensinos. Primeiro, e ele designou. Quem? Jesus. Então não é a igreja como instituição que designa para si homens para ocuparem estes ministérios. Estes ministérios é dado por Jesus à sua igreja. Não é da igreja para Jesus, é de Jesus para a igreja. Ele é quem designa. Então nós precisamos entender que, por exemplo, a igreja pode colaborar para a vida destes homens, para a formação destes homens, para o trabalho destes homens. Mas não é a igreja que consegue doar a estes homens o dom para que eles possam exercer estes ministérios. É Jesus que designa isso a cada um. Ele escolhe estas pessoas segundo o seu querer, para ele entregar à sua igreja, e estas pessoas então fazerem aquilo que Jesus espera. Então, parte de Jesus e não da igreja. A igreja ela pode oferecer seminários, estudos, que colaboram para que essa pessoa ainda desenvolva melhor o seu ministério, o seu serviço. Mas se Jesus não designar, isto é, se Jesus não capacitar, se ele não escolheu essa pessoa, se ele não colocar nela o dom para estes ministérios, essa pessoa no máximo, ela vai ser um bacharel em teologia. Ela até pode ocupar um exercício pastoral, mas não porque ela possui o dom, porque muitas vezes a igreja acaba, recebendo, mas não porque ela possui o dom. E eu estou aqui falando então dessa igreja espiritual. E quando nós pensamos nisso, então você tem que entender que é Jesus que designa. Não é a igreja. Agora a igreja ela pode reconhecer quem tem o dom. E é isso a igreja deve fazer. Porque aqueles que têm o dom vão manifestar esses dons. E a igreja então vai observar e vai perceber aqueles que verdadeiramente têm esse dom. E aí ela dá o aval. Ela recebe essas pessoas. Ela reconhece estas pessoas. O segundo ensino que está aqui também é que todos nós somos servos de Deus. Mas nem todos receberam o chamado para estes ministérios. Ele designou alguns, ele escolhe então alguns, e estes ele coloca e entrega para a igreja. Então, não são todos que possuem esse chamado. Somente aqueles a quem ele escolheu e entregou esse dom. E ele entregou essas vidas para servir a sua igreja. E estas pessoas devem fazê-los com muito temor e com muito respeito àqueles a quem Deus confiou a vida para eles. O apóstolo Pedro diz, que deve fazê-lo sem ganância, não é isso? Que Pedro escreve, 1 Pedro capítulo 5? Assim deve proceder, sem manipulação, com muito respeito, porque diz que um dia vai prestar conta ao Senhor. Então aqueles que recebem essa tarefa têm uma responsabilidade muito grande diante de Deus. Aí, no verso 12, ele diz assim: com o fim
de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O que está tratando? É que aqueles que são designados, isto é, aqueles homens que ele escolheu e deu aquela capacitação, e pegou estes homens, entregou para a sua igreja, para que eles possam fazer o quê? Eles possam preparar os santos para a obra do ministério, para que dessa forma o quê? O corpo de Cristo seja edificado. É isso que o texto está dizendo. Então, assim, vamos trazer mais para os nossos dias. O texto está dizendo assim, que Deus designou pastores e escolheu homens para pastorear a igreja, e estes devem fazer com que os membros, as suas ovelhas, a sua igreja local onde ele estiver, se desenvolvam para o serviço de Cristo. É isso que o texto está dizendo. Eu gosto muito da tradução da versão Almeida, revista e atualizada. Ela diz assim, a gente trazendo só para os pastores, ela diz que os pastores foram dados à igreja com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Então fica claro que o trabalho do pastor é aperfeiçoar, é desenvolver, é ajudar a igreja a crescer para poder desenvolver o seu trabalho. Como que isso acontece? O pastor faz isso, por exemplo, através de um ensino como este, de um grupo grande, vamos dizer, aqui nós estamos, a igreja reunida. O pastor faz isso através de aconselhamento. O pastor faz isso através da EBD. O pastor faz isso através do ministério de adolescentes, através do ministério de jovens. O pastor faz isso através de todos os ministérios infantil que vão fluindo na vida da igreja, para que toda a igreja se desenvolva, para que todos cresçam e possam exercer o ministério. E esse ministério deve começar a ser exercido na sua casa. Então, o pastor da igreja, ele vai ajudar você por meio do ensino, para que você possa viver uma relação melhor com a sua esposa, para que a esposa possa viver uma relação melhor com o seu esposo. Ele vai ajudar você a partir do ensino, de aconselhamentos, de todas as tarefas pastorais, para que você possa desenvolver uma melhor relação com seus filhos, para que você possa educar melhor os seus filhos. O pastor vai fazer isso para ajudar você a ter uma relação correta com o seu patrão. Como proceder na sua vida dia a dia profissional, como proceder talvez sendo empregado, como eu devo relacionar-me com o meu patrão, se eu sou o patrão, como me relacionar com o meu funcionário. A Bíblia vai ensinando todas essas dimensões. Então, nós vamos como pastor ensinando a palavra de Deus, sendo pregada, sendo através, como eu disse, de um GP, de um grupo pequeno, através de uma EBD, através de aconselhamentos, vamos ajudando a igreja a compreender como viver a palavra, como se portar politicamente, como se portar socialmente, em tudo. E então começar dessa forma a testemunhar Cristo, a viver essa identidade humana da melhor forma possível, de forma que as relações vão sendo curadas a partir do momento que vai aplicando a palavra. Agora veja só, a responsabilidade da mudança não é minha, não é do pastor Décio. A responsabilidade é sua. Porque a cada vez que você ouve a palavra de Deus, como você está ouvindo agora, a cada momento que você aprende da palavra, mas cabe a você a responsabilidade de aplicá-la, de torná-la verdadeira na sua vida e na sua casa. E já não é uma questão do pastor. Eu não posso exercer o papel de marido para você. Não ia ficar legal, né? Você não quer que eu vá lá na tua casa tratar a sua esposa como você deveria tratar. Não, o pastor vai te ensinar. Você vai ouvir,
você tem que trazer isso para a sua realidade, e você precisa aí viver esta palavra, você precisa aplicar esta palavra. E na medida que você aplica a palavra, Cristo vai se fazendo presente no seu lar, vai colocando ordem na sua casa, e dessa forma, você vai vivendo mais como Cristo. Então, eu aprendi na minha vida que eu precisava perdoar. Puxa, Jesus disse que eu tenho que perdoar as pessoas, não importa o que elas façam. Então eu tomo a decisão de perdoar. Não importa o que as pessoas fazem. Não importa tudo que eu vivi na minha história. Não importa tudo que foi a minha relação. Eu fui e dei passos para perdoar. E eu vou contar um testemunho para vocês que é vergonhoso. Antes de ser cristão, eu comecei a trabalhar com 15 anos, numa empresa chamada Transparaná. Eu entrei na empresa, era uma empresa que vendia tratores da Massey Ferguson e caminhões da Volkswagen, uma empresa muito grande. Essa empresa chegou a ter filiais no Brasil todo, tinha 28 filiais, e eu trabalhei na matriz dessa empresa. Eu era novinho, 15 anos, eu entrei, na época se chamava mensageiro. Depois começou a chamar de office boy, né? E eu entrei como um mensageiro nessa empresa. Aí passou logo um tempo assim, os outros colegas mensageiros já virou amigos, depois de um determinado tempo na empresa, é assim, né? Você vai, aquele colega já vira amigos e tal. E aí quando virou amigo, daí eles chegaram um dia para mim e falaram assim: Cornélio, nós vamos contar um negócio para você. Um jeitinho aqui de ganhar dinheiro. Mas como, cara? Ó, tá vendo todas essas correspondências? Aí um dia um amigo foi comigo até o correio para ensinar. Então hoje, né? Os caras vão ouvir isso, mas chegava lá na empresa, a empresa tinha muita correspondência, ela tinha 28 filiais, era muita correspondência. E aí nós levávamos, mensageiros, a gente levava lá, chegava no correio, pedia para o correio, era tudo, a gente fazia tudo AR, né? Falava, né? Não sei se isso existe ainda hoje, existe. A gente chegava lá e falava assim, faz tudo AR. Aí fazia tudo aquelas AR, a AR valia lá para a empresa como nota. E aí depois a gente pedia ainda uma nota do valor total. Aí nós ganhávamos 2 vezes. A empresa pagava 2 vezes. Ela pagava o valor que a gente pagou da AR e depois a gente pagava o valor que a gente embolsava. Eu aprendi com meus amigos, comecei a fazer. Daqui a pouco comprei uma bicicleta, joia, não sei o que e tal. Eu não era cristão. Eu me converti depois de alguns anos, já tinha saído dessa empresa. E um dia eu estava orando na minha casa e eu falei: Deus, eu quero consertar as coisas que eu fiz de errado, eu quero pedir perdão. E o que eu devo fazer, Senhor? Como é que eu faço? E o Espírito Santo trouxe esse pecado ao meu coração. E aqui começou a me perturbar. Eu falei: Deus, mas eu não sou mais funcionário lá, eu nem sei mais quem está lá. O que eu faço, Senhor? Você vai lá e vai pedir perdão. E você vai perguntar para eles se você precisa restituir. É muito fácil a gente pedir perdão só. Antônio, eu roubei 3 mil seus, você me perdoa? Perdoaram, beleza, mas tá bom. Não vou restituir você, não, preciso restituir. O perdão vem junto, o desejo de restituir. Foi o que fez Zaqueu, não é isso? Senhor, se eu porventura, a gente acusa o Zaqueu, mas o Zaqueu estava dizendo, se porventura eu fiz, né, ele não tinha nem noção. Se porventura eu roubei alguém, eu devolvo ainda 4 vezes mais. Eu não quero ter mais meu nome filiado a esse tipo de coisa. E aí o Espírito Santo disse: você vai lá. E vou eu, depois já tinha passado até alguns anos, ainda tinha algumas pessoas lá, né, trabalhava lá, inclusive a pessoa do RH. E ela: ô Cornélio, tal, e eu, cara, né, de vergonha, né? E eu fui até lá, sentei, falei com ele, já nessa altura, já um pouco mais de idade, eu me lembro, acho que ele deveria ter quase os seus 48 anos, e eu falei assim para ele: eu estou vindo aqui hoje, eu conheci Jesus há alguns anos, e durante o tempo que eu trabalhei nessa empresa, expliquei para ele, eu defraudei essa empresa. Eu não sei quanto foi, na real não tenho, marquei isso aí na caderneta, mas de alguma forma eu estou vindo aqui para pedir perdão e saber como que eu posso restituir isso, o que eu posso fazer para consertar esse meu erro. Ele olhou para mim e falou assim: Cornélio, está perdoado.
E o que você está fazendo, eu jamais imaginava que alguém fosse fazer algum dia. Mas, gente, que tipo de conversão que nós temos que a gente não tem vergonha na cara e vai pedir perdão e não vai restituir as coisas que a gente faz de errado? Que tipo de testemunho que a gente dá às pessoas? Então, quando a Bíblia cai na minha cara, eu caio de vergonha. E aí eu tenho que falar, não, eu vou consertar isso. Quantas coisas que eu fiz, quantas coisas que eu tive que voltar e pedindo perdão, Deus foi ensinando, você vai pedir perdão. Então a gente precisa aprender a viver um cristianismo sério, autêntico. Então nós estamos querendo, nesse ano, é isso, é crescer. É conhecer a palavra e começar a dar passos em direção àquilo que a palavra ensina. Preciso me consertar, Deus, poxa, o Senhor falou comigo hoje aqui, eu entendi. Mas não adianta eu entender e depois continua a minha vida normal, como se aquilo não tivesse nenhum efeito. Não, eu preciso ir lá e consertar. Se é para consertar, ou se é para tomar uma atitude nova, eu preciso ir lá e tomar uma atitude nova. Eu não posso ficar vivendo da mesma maneira ou fazer de conta que aquilo não faz interferência na minha vida. Porque a Bíblia diz que se eu ouvir a palavra, mas eu não obedecer, isto é, eu não praticá-la, eu estou construindo a minha vida na areia, e qualquer dia tudo isso vai desabar, qualquer dia isso vai cair. Então, eu preciso ouvir, eu preciso aplicar, eu preciso viver a palavra. E a gente precisa ser sério com isso, porque nós precisamos fazer com que a nossa humanidade, ela seja espelho da humanidade que foi Cristo. Eu preciso ser o ser humano que Cristo foi. Eu preciso fazer isso, porque eu sou agora a revelação de Cristo. Cristo revelou o Pai, mas agora por meio de mim Ele quer continuar se revelando. É isso que Ele nos ensina, é isso que Ele espera de nós. É por isso que Ele diz que a luz dele está em nós. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Eu sou a luz, disse Jesus. Mas agora Ele passa para nós essa responsabilidade. Então nós precisamos fazer isso a sério. Nós precisamos começar a entender que cada movimento que eu aprendo da palavra de Deus, eu preciso dar passo na minha vida, que vai fazendo com que eu seja mais como Cristo. E é isso que Jesus ensina, e é isso que o apóstolo Pedro diz: quando você se humilhar por minha causa, você será exaltado. Então, não importa, eu preciso me sujeitar, e eu vou lá e eu vou consertar. Era vergonhoso para mim, era vergonhoso. Mas eu não sei, talvez, o que Deus fez através disso na vida daquela pessoa. Mas era algo que precisava ser tratado. E eu precisava ser liberto, para nunca mais também o inimigo querer me acusar, né, de algo. Mas lá no teu passado, olha o que você fazia. Fui lá, pedi perdão, restaurei, falei, Deus, estou em paz. Fui perdoado, amém. Eu estava disposto, eu falei para ele, se quiser que eu trabalhe novamente aqui, sei lá, até de graça eu faço. Vou fazer, eu estou disposto, mas eu preciso restituir-me. Eu preciso acertar as coisas. A gente precisa viver, isso é crescer. Então é isso que nós queremos, ser uma igreja que cresça, cada um de nós na sua individualidade, que a gente aprenda. Aí eu entendo a minha fé e eu vou aplicar no meu ser. Eu vou crescer como ser humano. A minha identidade vai crescendo, minha história.